Eu quero deixar uma pequena reflexão aqui, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas ou consagradas aos demônios ou aos ídolos, que é a tradução correta, sabemos que temos ciência, sabedoria. A ciência, a sabedoria, ela incha, mas o amor edifica. E ele vai continuar falando no versículo 2. Se alguém cuida saber alguma coisa, tem ciência, ainda não sabe como convém saber. Eu sei, eu tenho ciência, eu tenho sabedoria, eu conheço, mas ainda não sabemos como de fato devemos saber. Por quê? Porque a ciência em si, ela causa e traz vaidade, infla o ego do ser humano. Só que a ciência alinhada com o amor, aí promove a edificação. Então por isso que Paulo disse em Colossenses 3,14 que o amor é o vínculo da perfeição. Porque eu posso ter a ciência, eu posso ter a revelação, o conhecimento, mas se eu não alinhar este conhecimento, esta ciência ao amor para promover a edificação, essa ciência vai trazer inchaço, vaidade. Quando você vê um espaço cheio de pessoas, geralmente alguns irmãos dizem assim: olha, irmão, aquilo ali é uma obra de Deus, porque cresceu. Há uma diferença entre crescimento e inchaço. Muitas vezes nós vemos um inchaço, um conhecimento que incha, um conhecimento que aparentemente está dando crescimento, mas não está promovendo o mais importante, edificação. Jesus de Nazaré, certa feita, estava pregando para uma multidão, historicamente falando, quase 70 mil pessoas. E Jesus percebeu que as pessoas não estavam ali por amor a Ele. As pessoas estavam ali pelo pão que Ele multiplicava. O que acontece hoje é que as pessoas estão indo para as chamadas igrejas não por amor a Cristo, mas teoricamente pelo pão que é multiplicado lá. O quê? As propostas, as promessas. Teu casamento será uma bênção, pão. Você vai ter um emprego dos seus sonhos, pão. Você vai concluir os teus projetos, pão. Mensagem coach. Então são conhecimentos filosóficos, humanos, religiosos, que traz crescimento. Por quê? Crescimento, vírgula, inchaço. Por quê? Porque as pessoas estão em busca dessas coisas. Então quando Jesus percebeu que as pessoas estavam ali só em torno dele por causa do pão, ele disse: olha, vocês não estão me seguindo porque vocês creem em mim, porque vocês me amam. Vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu estou multiplicando e saciando a fome de vocês. Então existem pessoas que procuram Cristo para saciar suas ansiedades, satisfazer o seu ego, mas não porque ama, não porque deseja, não porque tem fome e sede dele. Aí Paulo diz: a ciência, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Aí Jesus disse: vocês devem trabalhar, João 6, 27, trabalhar e não pelo pão, não pela comida que acaba, que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dá. E aí o povo começou a ir embora. E aí ficaram os 12. Não contente com isso, Jesus olha para os 12. Ele poderia dizer: olha, meus filhos, já que eles foram embora, vocês não vão me abandonar, fiquem comigo. Pelo contrário, Jesus queria saber o que estava. É claro que ele sabia, mas ele queria que os corações fossem revelados ali. Aí ele pergunta: e vocês não querem ir também, não? Qual a intenção de vocês? E é uma pergunta que nós fazemos tanto na gravação, quando pregamos, como na nossa reunião local. Qual a sua intenção em se reunir em graça? Qual a sua intenção quando você ouve a mensagem da graça? É a intenção de ouvir, aprender e ser edificado? Ou é a intenção de
evoluir no conhecimento, inchar a mente de informações, porque tem gente que tem a mente inchada de informações, mas é tanta informação. Irmão Elcio, esse tema aí eu já vi o irmão pregando, eu conheço. Esse eu já vi. Irmão, esse eu conheço. Irmão Elcio, sobre o demônio, sobre o diabo, isso tudo eu conheço, irmão. Mas é só ciência. Agora, e o amor para edificar, para sentar? Pim. É assim, suportar o mais fraco, entender o tempo de cada um, o tempo de Deus na vida de cada um. Aí entra o amor e o conhecimento. Aí Paulo disse: nós sabemos que as coisas sacrificadas aos ídolos, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, nós temos ciência, mas a ciência sem o amor não traz edificação. Por quê? A ciência incha, o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido de Deus. Você não é conhecido de Deus porque você conhece a Deus. Você é conhecido de Deus porque você o ama. O Pai procura os verdadeiros adoradores, porque os verdadeiros amam. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. Aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração, na mente do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí Paulo disse: o teu amor me constrange. Então que nós venhamos ter ciência, mas uma ciência equilibrada com amor. Porque Paulo disse: ainda que eu queime meu corpo, que eu distribua riqueza. É claro que Paulo está usando ali uma força de expressão. Primeiro, que Paulo não era rico. Aí a tradição religiosa usa esse texto de 1 Coríntios 13 para dizer que nós falamos a língua dos anjos. Paulo está falando, usando uma hipérbole, né? Ainda que, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Aí o pastor embola a língua e diz que Paulo falava a língua dos anjos. Não. Ainda que eu desse o meu corpo a ser queimado, ele não ia fazer isso. Ainda que eu distribuísse as minhas riquezas com os pobres, ele não tinha riqueza para distribuir. Ainda que eu transportasse montes, ele não transportava montes. Não era disso que Paulo estava falando. Aí ele diz: se não tivesse amor, nada seria, nada adiantaria. Então, amados, nós temos ciência que os ídolos, e o texto vai continuar falando, eu não vou me atentar muito aqui nesse tema, mas no versículo 5, Paulo diz assim: ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós só há um Deus e Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. No versículo 4, eu li o 5, mas eu quero terminar o 4. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Então, o que é o ídolo? O que são os demônios? Nada. Mas e por que eu creio no nada? Porque nós fomos ensinados a crer no nada. Você foi ensinado a crer em um diabo que não é nada? Você foi ensinado a crer em um copo com água orada que não é nada, é apenas uma água? Você foi ensinado a crer em sacrificar um envelope com dinheiro no altar, como se Deus estivesse preocupado com isso? Não é nada? Então nós fomos instruídos a crer no nada, a crer na Pombagira, a crer no Maria Padilha, a crer no Oxóssi, no Oxu, não sei o quê. E o que é isso? Nada. Mas irmão, como assim não é nada? E por que as pessoas seguem? As pessoas seguem porque as pessoas são cegas. As pessoas seguem porque as pessoas são religiosas, místicas. Para vocês isso não funciona. Mas se eu chegar em um certo lugar e falar para crente que crê em Cristo, eu vou orar por essa bateria, por essa pilha, e você vai guardar isso como um amuleto da sorte. A pessoa guarda o ano inteiro. Tem gente que acredita, né?
A moça uma vez chegou para mim e disse: o poder da rosa ungida que ela carregava dentro da Bíblia secou porque ela levou para casa e expulsou os espíritos maus. Eu falei: tem quantos anos esse negócio aí? Ah, já tem uns 3 anos dentro da Bíblia. Ué, você quer o quê? Uma rosa nova, verde, bonita? Tá seca, acabou, cortou. O pastorzão sabido, ele vai lá, corta no caule a rosa e diz assim: olha, vamos orar e essa rosa vai murchar na sua casa porque vai atrair os demônios. Você leva aquela rosa viçosa, você pegou domingo de manhã no espaço, viçosa, bonita, ainda, eles derramam um pouquinho de óleo, ainda você vê na televisão, né, eles colocam óleo e tal, e mostra aquela rosa cheia de óleo, uau. A pessoa leva para casa, 3 dias depois a rosa está murcha. Ele diz: olha, bem que o meu bispo falou, os demônios que estavam na minha casa, na minha família, está tudo na rosa. É alguma coisa? Não é nada, a rosa simplesmente está morrendo. Mas as pessoas acreditam nisso. Os ídolos nada são, as coisas sacrificadas aos ídolos é só vaidade. É só uma questão de uma mente atrofiada que crê naquilo que não existe. Paulo disse: os ídolos nada são, as coisas sacrificadas aos ídolos nada é. Eu lembro que mesmo na tradição religiosa, eu passava em certos despachos, né? E por causa da minha mente também religiosa, eu achava que eu ia quebrar aquela maldição que supostamente estava na vida das pessoas. E eu ia, pegava a garrafa, tirava nome de pessoas e orava e chutava lá e tal. Não aguentava ver um sapo com a boca costurada, com um trabalho que eu queria ir lá de alguma forma libertar o sapo. Que eu sempre fui meio gaiato para essas coisas, ousado, nunca tive medo. Mas eu tinha cisma que de fato aquilo acontecia. São trabalhos de feitiçaria. Que é o que? Paulo disse: é carne. Mas é alguma coisa espiritual? Não. Então, meus amados, que você tenha conhecimento, que você tenha maturidade, mas que acima de tudo, que você tenha amor. Amor pelo reino, amor pela palavra, amor pela graça de Deus, amor pelo fundamento. Amém? Vamos louvar o Criador?